Você provavelmente já ouviu falar de um vídeo que explodiu na internet nos últimos dias. Um vídeo que escancarou uma realidade que muita gente fingia não ver. Estou falando de Adultization, publicado por Felca. Em poucas horas, ele saiu do zero para milhões de visualizações. E junto com esse vídeo, veio um verdadeiro terremoto. De um lado, pessoas aplaudindo a coragem de expor um problema grave. De outro, gente se defendendo, negando, atacando, tentando abafar a discussão. O tema é pesado, mas precisa ser falado. Estamos diante da chamada adultização de crianças na internet. E a pergunta que fica é: até onde as plataformas podem se esconder atrás de algoritmos que empurram esse tipo de vídeo? E até onde a sociedade está disposta a fechar os olhos? Hoje vamos analisar essa polêmica em detalhes, com fatos reais, repercussões políticas, jurídicas e sociais e, claro, com diferentes pontos de vista, porque não existe uma única forma de enxergar esse problema. Tudo começou no dia 6 de agosto de 2025, quando Felca publicou o vídeo intitulado Adultization. O conteúdo era longo, mas explosivo. Ele apresentou o conceito de algo que chamou de algoritmo P, um mecanismo que, segundo ele, facilita a circulação de conteúdos que acabam expondo ou sexualizando crianças e adolescentes. Na prática, era como dizer que o problema não está apenas em quem posta, mas em como a própria plataforma distribui e recomenda esses vídeos. O impacto foi imediato. Em menos de 4 dias, o vídeo já somava mais de 20 milhões de visualizações. Felca, que já era conhecido, passou a ser visto como alguém que colocou o dedo na ferida de todo o ecossistema digital. E não parou por aí. Ele trouxe exemplos concretos, nomes e situações já investigadas ou que ganharam ainda mais repercussão depois da denúncia. O primeiro caso citado foi o de Rítalo Santos, investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba por exposição inadequada de adolescentes. Depois da denúncia de Felca, o cenário mudou rapidamente. O Instagram de Rítalo foi desativado, vários vídeos foram derrubados e em 15 de agosto de 2025 ele acabou preso. Outro nome que apareceu foi o de Camila Maria Silva, conhecida como Camilinha, que fazia parte da chamada Turma do Rítalo desde os 12 anos e passou a ser investigada por indícios de sexualização precoce em seus conteúdos. Felca também resgatou o caso do canal Bel para Meninas, comandado por Bel Pérez e sua mãe, Francinete. O canal, que sempre se apresentou como familiar, já havia sido criticado anos atrás por vídeos de desafios que colocavam a criança em situações desconfortáveis. Felca trouxe esse debate de volta, questionando até que ponto conteúdos aparentemente inocentes não podem ser distorcidos e usados de forma nociva. A família, por sua vez, negou que houvesse exploração e afirmou que tudo foi tirado de contexto. O ponto central, no entanto, não eram apenas as pessoas, mas o sistema. O foco era o funcionamento do algoritmo, que favorece, espalha e até monetiza esse tipo de material. A repercussão foi imediata. O vídeo virou notícia em todos os lugares. Fantástico, Folha de São Paulo, UOL, Estadão. Organizações como a SaferNet Brasil e até o Unicef entraram na discussão. A política também reagiu. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pautou projetos de lei para combater a adultização nas redes. De repente, um vídeo do YouTube provocava movimento dentro do Congresso Nacional. O TRF6, Tribunal Regional Federal, em 18 de agosto de 2025, determinou que o Google e o YouTube criassem alertas visíveis contra publicidades abusivas direcionadas a crianças e ainda oferecessem canais diretos para denúncias. O prazo dado foi de 60 dias. Em Brasília, pelo menos 32 projetos de lei foram apresentados, inspirados nesse caso. Alguns passaram a chamar esse movimento de Lei Felca, uma tentativa de reforçar tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Se por um lado o vídeo transformou Felca em uma espécie de porta-voz desse tema, por outro trouxe riscos enormes. Logo depois da publicação, começaram as ameaças de morte, perfis falsos, mensagens anônimas, gente tentando calar a discussão. A situação ficou tão séria que Felca precisou adotar medidas de segurança. Passou a andar de carro blindado, contou com escolta armada e, para completar, um homem foi preso acusado de vender materiais abusivos envolvendo crianças e de ameaçar diretamente o criador.
Felca também anunciou ações judiciais contra 233 perfis no X, antigo Twitter, que espalhavam difamações, tentando associar o nome dele a acusações falsas de pedofilia. Ou seja, além de expor o problema, ele virou alvo de uma contraofensiva suja. E aqui a discussão ganha outro peso, porque denunciar algo tão sério não deveria colocar alguém em risco de vida. Mas no Brasil e no mundo digital como um todo, mexer com certos interesses é cutucar um vespeiro. Ao mesmo tempo em que enfrentava ataques, Felca também recebia apoio. Celebridades, influenciadores, políticos e organizações internacionais se manifestaram. A cantora Juliette, por exemplo, elogiou publicamente sua coragem. A jurista Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, afirmou que muitos já haviam tentado levantar essa pauta, mas só agora alguém conseguiu mobilizar a opinião pública de forma tão ampla. Esse apoio foi importante para mostrar que não se tratava apenas de uma polêmica passageira, mas de uma questão de interesse coletivo, algo que precisava ser tratado com seriedade. E aqui chegamos ao ponto mais polêmico. De quem é a responsabilidade? Quando se fala em adultização de crianças na internet, há diferentes correntes de opinião. Alguns acreditam que a responsabilidade é exclusivamente dos pais, já que cabe a eles controlar o que os filhos assistem e que tipo de exposição permitem. De fato, não dá para negar que muitos responsáveis entregam celulares para crianças sem qualquer supervisão, e isso abre espaço para os algoritmos fazerem o resto. Mas há quem diga que a responsabilidade maior é das plataformas, porque são elas que criam os sistemas de recomendação, definem o que aparece primeiro e, principalmente, lucram com cada visualização. Nesse sentido, existe uma engrenagem econômica que vai muito além das famílias. É um modelo de negócio que transforma até a inocência em moeda. Ainda há aqueles que culpam diretamente os criadores de conteúdo, já que são eles que gravam, editam e publicam vídeos que muitas vezes forçam os limites, buscando apenas fama e dinheiro. No fundo, o vídeo de Felca deixou claro que a responsabilidade não é de uma parte só, mas de todos os lados. Pais, plataformas, criadores e até anunciantes. É justamente por isso que a discussão é tão polêmica. Além das implicações legais e políticas, há também um impacto psicológico e social. A adultização precoce afeta diretamente o desenvolvimento das crianças. Pesquisas indicam que a exposição a conteúdos sexualizados desde cedo pode distorcer a forma como elas enxergam o corpo, os relacionamentos e a própria autoestima. Na prática, é como se a infância fosse encurtada. Em vez de viver cada etapa de forma natural, essas crianças são empurradas para o mundo adulto antes da hora. E isso pode deixar marcas para a vida inteira. Para o público em geral, o problema é que esse tipo de conteúdo cria uma normalização perigosa. O que deveria gerar alerta começa a ser tratado como simples entretenimento. E quando o entretenimento invade a fronteira da exploração, a linha entre certo e errado se perde. Essa talvez seja a raiz do problema. Não é só sobre vídeos engraçados ou polêmicos, é sobre como a sociedade lida com a proteção de quem ainda não tem maturidade para se proteger sozinho. Enquanto isso, leis e projetos tentam oferecer respostas rápidas. Em menos de 2 semanas, dezenas de propostas surgiram no Congresso. Algumas falam em penas mais duras para quem explorar crianças online. Outras exigem maior responsabilização das plataformas e até transparência sobre como funcionam os algoritmos de recomendação. Muitos chamaram esse movimento de Lei Felca, um apelido que mostra como um único vídeo foi capaz de alterar a agenda política nacional. Mas será que leis resolvem tudo? Essa é outra divisão. Para alguns, sem punições mais rígidas, nada vai mudar. Para outros, o problema é muito mais cultural e tecnológico do que jurídico. E sem conscientização coletiva, qualquer lei pode acabar esquecida no papel. Outro ponto que não pode ser ignorado é o papel da mídia. Reportagens no Fantástico e em jornais de grande circulação ajudaram a legitimar o debate. Muita gente que não acompanha YouTube ou redes sociais só soube da polêmica porque viu na TV. Esse movimento ampliou o alcance da discussão e, de certa forma, criou uma pressão extra sobre políticos e autoridades, porque quando o assunto está em todos os lugares, ignorar deixa de ser uma opção. Mas como todo tema polêmico, nem todos concordaram com Felca. Alguns disseram que ele exagerou nos exemplos. Outros afirmaram que expôs pessoas de forma desnecessária. Teve quem acusasse Felca de buscar fama e relevância em cima de um assunto delicado. Essa crítica levanta um dilema. Até que ponto expor nomes ajuda a resolver o problema?
De um lado, citar casos concretos fortalece a denúncia e mostra que não estamos falando de hipóteses. Do outro, pode criar estigmas e até atrapalhar investigações em andamento. Esse é um dilema real e mostra como a luta contra a adultização não é simples. Não se trata apenas de apontar o dedo, mas de buscar soluções que realmente protejam as crianças. Esse é um daqueles temas que não se resolve em uma conversa só. Não adianta esperar que uma lei, um vídeo ou uma decisão judicial encerre o assunto. Estamos falando de algo que envolve cultura, tecnologia, educação e, acima de tudo, responsabilidade. E aqui eu quero te convidar a participar. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a culpa é mais dos pais, das plataformas ou dos criadores de conteúdo? Ou será que todos dividem esse peso de alguma forma? A sua visão é importante, porque quanto mais pontos de vista aparecerem, mais rico fica o debate. Esse é o tipo de discussão que não pode ficar restrita a especialistas ou políticos. Ela precisa acontecer entre pessoas comuns, porque no fim das contas, é a infância que está em jogo. Um ponto incômodo é perceber que por anos muita gente viu esse tipo de conteúdo circular e não disse nada. Preferiu fingir que não estava acontecendo ou simplesmente normalizou. E é justamente o silêncio que permite que problemas cresçam. É quando todo mundo se cala que o sistema se fortalece. Foi isso que o vídeo de Felca quebrou, o pacto de silêncio. Agora, a questão é se esse debate vai continuar ou se será apenas mais uma onda passageira que logo some na timeline. Para deixar ainda mais claro como o assunto é polêmico, vale observar os diferentes olhares. Quem defende os pais argumenta que a responsabilidade maior é deles, porque ninguém conhece melhor uma criança do que a própria família. Quem acusa as plataformas lembra que são empresas bilionárias, que sabem exatamente o que estão fazendo quando deixam certos vídeos circularem. Quem culpa os criadores aponta que muitos desses jovens produtores sabem que estão forçando os limites, mas continuam porque querem fama e dinheiro. E ainda existe quem diga que a discussão inteira é apenas moralismo, uma tentativa de censura disfarçada. Esse talvez seja o ponto mais controverso, mas mostra como o debate é cheio de camadas e não pode ser reduzido a uma resposta única. E você, onde se posiciona nessa história? Deixe nos comentários qual é a sua visão sobre tudo isso. Independente da sua resposta, uma coisa é certa: depois desse vídeo, nada será como antes. As plataformas já estão sendo cobradas, a justiça já se mexeu e a política também. Isso não significa que o problema acabou, muito pelo contrário. Mas significa que agora ele está exposto, à vista de todos. E quando algo vem à tona, fica mais difícil de ser ignorado. Talvez a maior lição de tudo isso seja simples. A infância não pode ser tratada como produto. Não pode ser reduzida a views, curtidas ou cliques, porque cada vez que isso acontece, estamos roubando algo que nunca poderá ser devolvido. Por isso, participe nos comentários, compartilhe sua opinião, sua crítica, sua reflexão. Esse é um daqueles temas que só podem ser enfrentados se muita gente falar junto. Felca abriu a porta. Agora cabe a todos nós manter essa conversa viva. E para fechar, deixo uma frase que resume o que está em jogo. Proteger a infância não é sobre tirar crianças da internet. É sobre garantir que elas tenham o direito de crescer no tempo certo, sem que a pressa dos adultos ou os algoritmos das plataformas roubem essa etapa da vida.